Olá, hoje vamos direto ao ponto com uma estratégia que está, assim, redefinindo o jogo para negócios B2B. O Account Based Marketing, o famoso ABM. É uma mudança de perspectiva mesmo, sabe? Aquela ideia antiga de pescar com rede, lançar campanha para todo lado e torcer para vir lead bom. Uhum. O ABM vira isso de ponta cabeça. É muito mais tipo pescar com um lança. O foco é total nos alvos certos, nas contas que, puxa, realmente podem transformar o negócio. Exato. Porque o funil de vendas tradicional, vamos combinar, né? Muitas vezes a gente gasta uma energia, um recurso valioso com um prospect que no fundo nunca ia ser o cliente ideal. Pois é, isso desgasta, né? Demais. Então, a nossa proposta aqui é desvendar o ABM. O que é isso de verdade? Por que ficou tão crucial para o crescimento no B2B? E, claro, como é que funciona na prática? Vamos ver a filosofia, os jeitos de aplicar, os passos para fazer acontecer, ok? Vamos desembrulhar isso. Perfeito. E olha, essa necessidade do ABM não surgiu do nada, né? Ela veio justamente porque o pessoal percebeu que o modelo de gerar lead em massa tem limite, principalmente em B2B mais complexo. Ah, sim. A gente está falando de venda com ciclo longo, meses e meses, um ticket médio que justifica, né, um esforço maior, mais focado, e muitas vezes o universo de clientes possíveis é até limitado, dá para mapear. Entendi. A grande sacada do ABM é essa troca. A gente sai de pensar em campanha pontual, sabe? Meio desconectada, para construir relacionamento estratégico, de longo prazo, com as contas que realmente importam. E essa construção de relacionamento, ela já começa com uma inversão bem interessante do funil, né? Não é aquele clássico, atrai um monte, qualifica alguns, fecha poucos. Isso. O ADM não. Primeiro ele identifica quais são as contas que têm mais potencial estratégico, só depois é que vai para um engajamento super personalizado, mirando nas pessoas-chave lá dentro. Exato. Tem até uma analogia que o pessoal usa que eu acho ótima. O marketing tradicional fala para geral, torcendo para a pessoa certa ouvir. O ABM fala para alguém específico, sabendo que a pessoa certa que está ouvindo. Muda tudo, né? Muda completamente. E o que é fascinante aqui é perceber que essa inversão ela vai além de ser só uma tática, sabe? De marketing ou vendas. Exige uma transformação cultural mesmo. Um mindset da empresa toda voltado para foco, para priorização. Fazer ABM de verdade significa ter a disciplina de dizer não. Ah, isso é difícil. É difícil. Dizer não para muita oportunidade ou iniciativa que até parece legal, mas que, no fundo, não ajuda a chegar nos objetivos das contas-alvo. É começar a ver cada conta estratégica quase como um mercadinho próprio, uma unidade de negócio que merece atenção dedicada. E para essa máquina funcionar assim, azeitada, a colaboração entre marketing, vendas e o sucesso do cliente, o CS, não é só bom ter, é vital, tem que ter. Fundamental. Esquece silo, essas três áreas têm que operar como uma unidade só, focada na conta. O marketing deixa de ser só uma fábrica de leads genéricos, né? Ele vira um maestro orquestrando experiências relevantes, personalizadas para as contas certas. Isso. Vendas não só recebe insight do marketing, mas participa ativamente, ajuda a definir a mensagem, a abordagem, e o CS, que está lá na linha de frente com o cliente, traz uma inteligência valiosíssima, onde dá para crescer, expandir dentro daquela conta. Exatamente. E essa engrenagem só gira direito se tiver um alinhamento, assim, muito claro e uma responsabilidade compartilhada. O tal do accountability. Isso quer dizer o quê? Metas e KPIs, os indicadores, que são unificados, que fazem sentido para todo mundo ali. Não adianta o marketing ser medido só por volume de MQL, por exemplo, Pois é. e vendas só pela receita fechada, se esses esforços não tiverem, sabe, concentrados e dando resultado dentro das contas estratégicas. O sucesso em EBM a gente mede pelo engajamento nessas contas, pelo pipeline que a gente gera a partir delas e, claro, pela receita, seja nova ou de expansão. Entendi. E para amarrar isso, um acordo de nível de serviço, o SLA, bem definido entre as equipes é crucial. Ali tem que estar claro quem faz o quê, quais critérios para escolher e priorizar as contas e quais as metas conjuntas que todo mundo vai perseguir. Falando nesses critérios, né, aí a gente chega na pedra fundamental de qualquer programa de ABM que funcione.
definir o perfil de cliente ideal, o ICP. O famoso ICP. Famoso ICP. E aqui, olha, um ponto de atenção super importante. A ICP descreve a empresa ideal, não a pessoa, que seria a persona, né? Outra coisa. Certo. E definir o ICP não é achismo, não é eu acho que é essa empresa. É um processo analítico. Começa olhando para dentro. Quem são nossos melhores clientes hoje? Aqueles com maior LTV, sabe, o valor ao longo do tempo, os mais satisfeitos, os que viraram promotores da marca. Aqueles que a gente adora ter. Exato. Esses aí, o passo seguinte é, dissecar esses melhores clientes. A gente analisa dados firmográficos, qual setor, qual o porte da empresa, faturamento, onde fica. Dados tecnológicos também, que software eles usam, que infraestrutura. Mas não dá para parar só no quantitativo. O qualitativo é super valioso. Conversar com vendas, com CS que lidam com essas contas, entrevistar os próprios clientes para entender a fundo a dor deles, as metas, o que realmente fez eles escolherem a gente e terem sucesso. Fez sentido. E é essencial ver o ICP como ele é, uma hipótese de negócio, forte, baseada em dado e inteligência, mas que precisa ser testada, validada, refinada. O mercado muda, a gente aprende mais. Com certeza. E com esse ICP bem definido, bem lapidado, ele vira tipo a nossa bússola, né? Exato. A ferramenta para fazer duas coisas essenciais. Primeiro, segmentar aquele mundão que é o mercado B2B. E segundo, talvez até mais importante, priorizar. Onde a gente vai botar a nossa energia de ABM? É aí que entra o Account Scoring. Isso. O tal do Account Scoring, a pontuação de contas. Basicamente, a gente cria um sistema para medir o quão ideal é cada conta potencial, baseado em várias coisas. O principal é o fit com o ICP, o quanto ela parece com nossos melhores clientes. Certo. Mas tem mais coisa na conta, dados de intenção, o intent e data, que mostra se a conta está pesquisando ativamente por soluções como a nossa. E o nível de engajamento que ela já teve com a gente, visitou site, baixou material, foi em webinar. Para fazer esse scoring bem feito, precisa de dado bom. Uma mistura do que a gente tem dentro de casa, CRM, automação de marketing, e o que vem de fora, ferramenta de inteligência de mercado, provedor de dado de intenção. O resultado, geralmente, é uma classificação em tiers, né? Tier 1, alvo top, potencial gigante. Tier 2, potencial bom, mas talvez menor ou mais difícil. Tier 3, potencial mais baixo ou para uma abordagem mais leve. Perfeito. E essa priorização por tiers leva a gente a pensar nos diferentes modelos de ABM, né? Porque não tem um jeito único de fazer. A intensidade, o nível de personalização, isso varia. A gente pode pensar em 3 modelos principais. Isso. O primeiro é o ABM 1.1, também chamam de estratégico ou tratamento VIP. Aqui, o foco é num número bem pequeno de contas. Geralmente as de maior valor estratégico, maior potencial de receita. Cada conta é tratada literalmente como um mercado único. É quase artesanal. É quase artesanal. A personalização é super profunda. A gente está falando de criar análise de negócio customizada, proposta de valor exclusiva, organizar o workshop executivo sob medida para o desafio daquela conta específica. Dá trabalho, exige recurso, mas o retorno pode ser altíssimo. Com certeza. Descendo um degrau tem o ABM 1.fio, ou segmentado. Aqui a ideia é agrupar um conjunto pequeno de contas, tipo umas 5 a 15, que tem características, desafios ou necessidades parecidas. Um cluster, né? Exato, um cluster. Podem ser empresas do mesmo setor ou que estão com o mesmo problema. A personalização é feita para este grupo específico, não para cada uma individualmente, mas ainda assim é muito mais direcionada que o marketing tradicional. Um exemplo clássico: criar uma campanha, uma série de conteúdos sobre um desafio do varejo e mirar só num grupo seleto de grandes varejistas. Faz sentido. E por fim, tem o ABM 1-MANI, ou programático. Nesse modelo, a gente aplica os princípios do ABM foco em conta nomeada, alinhamento, vendas, marketing, mas numa escala maior. Pode pegar centenas até milhares de contas. Aí a tecnologia é chave. Totalmente. A personalização aqui é mais leve e depende muito de tecnologia para acontecer. Por exemplo, campanha de anúncio digital que mostra banner diferente dependendo do setor ou cargo de quem visita o site, se for de uma conta-alvo. Ou e-mail segmentado por indústria.
A decisão de qual modelo usar ou, o que é bem comum na prática, como combinar eles numa abordagem híbrida, depende de analisar alguns fatores com cuidado, né? O valor médio anual do contrato, o ACV, ele direciona muito. Uhum. Contrato acima de, sei lá, $250 mil por ano. Talvez justifique o investimento pesado do 1.1. Faixas médias entre 50 e 250 mil talvez encaixem bem no 1.fio. E valores menores, talvez o 1.many seja mais adequado. Certo. Além do ACV, o número total de contas que batem com o ICP e a capacidade da empresa em gente, orçamento, tecnologia, isso tudo pesa. E olha, não dá para subestimar. É a tecnologia a grande viabilizadora, especialmente para escalar o 1.fio e o 1.many, sem perder a relevância da personalização. Verdade. E um ponto legal é a fluidez entre os modelos. Uma conta pode começar no 1.many e, se mostrar um sinal forte de intenção de compra, ela pode ser promovida, sabe? Para uma abordagem 1.fio, recebendo um tratamento mais próximo. Os dados de intenção são cruciais para isso. Entendi. Então, beleza, já falamos da mentalidade, do ICP, da priorização, dos modelos, mas como isso tudo vira ação no dia a dia? Como a máquina do ABM opera assim na prática? Boa pergunta. Geralmente, a gente vê um ciclo contínuo, que dá para dividir em umas 5 fases principais. Primeiro, identificação e priorização de contas, que é o trabalho que a gente já falou, baseado no ICP e no scoring. Certo. Segundo, pesquisa e personalização profunda. É aqui que a gente mergulha para entender o universo da conta-alvo, desafio, prioridade, quem decide, contexto competitivo. Terceiro, engajamento e ativação multicanal. É a hora de executar as jogadas, as plays, combinando ações de marketing e vendas de forma orquestrada. Uhum. Quarto, alinhamento e coexecução contínuos entre marketing e vendas. Que não é bem uma fase, é um pilar que está presente o tempo todo. E quinto, mensuração e otimização constantes, fechando o ciclo para aprender e refinar a estratégia. Aqui é onde fica realmente interessante. Essa etapa de pesquisa e personalização. É onde a mágica acontece. Exato. E quando a gente fala em personalização no ABM, não é só usar o nome da pessoa no e-mail ou o nome da empresa no assunto, né? Isso aí é o básico do básico. É o mínimo, né? É o mínimo. A verdadeira hiperpersonalização no ABM significa mostrar que você entende de verdade, profundamente, o negócio daquela conta específica. Quais são as prioridades estratégicas dela para esse ano? Que pressão competitiva ela está sofrendo? Como a nossa solução se conecta direto com os objetivos do CEO ou daquele departamento que a gente quer atingir? Nossa, isso exige pesquisa. Exige, dá para pensar até numa pirâmide de personalização. Na base, a personalização mais leve, por setor, por cargo. No meio, uma personalização média, baseada em desafio da indústria ou em gatilhos de mercado, tipo uma notícia de expansão da empresa. E lá no topo, a personalização profunda, que conecta a nossa mensagem direto nas iniciativas estratégicas, nos KPIs da liderança daquela conta. Uau! E essa personalização profunda, ela que dita o tipo de conteúdo que a gente cria e compartilha. Sai de cena aquele conteúdo genérico, de prateleira, entra o conteúdo inteligente. Gostei desse termo. É um conteúdo mapeado não só para a persona, mas para o comitê de compra dentro da conta. E para as diferentes etapas da jornada de decisão deles. Desde a conscientização de um problema, passando pela consideração das soluções onde a nossa entra, até a decisão, onde a gente ajuda a construir o caso de negócio, justificar o investimento. É entregar a informação certa, para a pessoa certa, na hora certa e de um jeito que faça sentido para o contexto daquela conta. E para fazer essa entrega e gerar o engajamento de verdade, a gente usa um mix de canais, né? Sempre pensando em alto impacto e coordenação. Mídia paga super segmentada é um exemplo. Pensa em campanha no LinkedIn só para funcionário de umas contas específicas com mensagem adaptada. Isso. E-mail continua forte, mas tem que ser pessoal, relevante. Nada de disparo em massa. Evento exclusivo, seja online, tipo webinar VIP, ou presencial, como jantar executivo, workshop. Isso cria conexão mais profunda. Com certeza.
O trabalho de social selling dos vendedores, usando o LinkedIn para construir relação, compartilhar insight relevante, é fundamental. E para as contas 1.1, ações mais criativas, tipo enviar kit físico bem pensado, personalizado, isso pode ter um impacto memorável. A palavra-chave aqui é orquestração. Orquestração, perfeito. Não são ações isoladas. É a combinação inteligente, coordenada desses canais numa cadência lógica e, claro, achar o equilíbrio certo entre automação e o toque humano. Automatiza o repetitivo, o que dá para escalar, para liberar o tempo precioso das pessoas para o trabalho relacional consultivo, que máquina nenhuma substitui. Se conectarmos isso ao quadro geral, fica muito claro que a tecnologia e, principalmente, os dados são a espinha dorsal. É o que sustenta toda essa execução coordenada, personalizada. Um stack tecnológico básico para a IBM geralmente tem alguns componentes essenciais. Quais seriam? Primeiro, o CRM. Ele precisa ser a fonte única da verdade sobre as contas e contatos. E tem que estar configurado para dar uma visão 360 da conta, não só do lead individual. Segundo, uma plataforma de automação de marketing. É um motor para executar campanha, orquestrar jornada, capturar engajamento digital. E terceiro, as plataformas de EBM especializadas. Ah, essas ferramentas específicas. Exato. Elas ajudam em várias frentes. Identificar e priorizar a conta baseado em fit e intenção, trazer dado de intenção de compra de terceiros, rodar publicidade direcionada para contas específicas e gerar análises focados no desempenho da conta, não só de lead ou campanha genérica. Faz sentido. Mas, olha, ter as ferramentas certas é só metade da história. A integração dos dados entre essas ferramentas e, o ponto crucial, o acesso e o uso compartilhado desses dados entre marketing, vendas e CS é o que realmente destrava o potencial do EBM. É o que faz a mágica acontecer. É o que faz a mágica acontecer. É essa integração que permite, por exemplo, um vendedor ver direto no CRM que um contato-chave de uma conta-alvo visitou a página de preço. Ou que o marketing consiga disparar anúncio personalizado automaticamente para as contas que vendas acabou de marcar como estratégicas. E aqui não dá para não falar do impacto crescente da inteligência artificial, da IA e dos intent data. Sim, muito se fala disso. Essas tecnologias estão deixando o ADM mais preditivo. Permitem identificar proativamente quais contas estão no mercado, pesquisando ativamente por soluções como a nossa, muitas vezes antes mesmo de levantarem a mão. Isso permite um engajamento muito mais na hora certa, muito mais relevante. Isso muda o jogo, né? Totalmente. E já que a gente está falando em identificar o que funciona, a forma como a gente mede o sucesso no ABM também precisa mudar. E mudar drasticamente em relação ao marketing tradicional. Como assim? A gente precisa se afastar das métricas de vaidade, sabe? Clique, impressão, número de MQL genérico, custo por lead baixo. Coisas que até parecem boas no relatório, mas que muitas vezes não têm relação direta com o impacto no negócio, especialmente em venda complexa B2B. O foco tem que ir para a métrica que reflete valor real, progresso nas contas que a gente definiu como importantes. E que métricas seriam essas, então? Dá para organizar em algumas categorias. Primeiro, cobertura e qualidade dos dados. A gente tem os contatos certos mapeados nas contas-alvo? Os dados dessas contas estão atualizados, completos? Segundo, engajamento das contas-alvo. Qual percentual das nossas contas prioritárias está interagindo? Quantos decisores-chave dentro delas estão engajados? Terceiro, impacto no pipeline de vendas. Quantas reuniões qualificadas vieram das contas-alvo? Qual o valor do pipeline criado nessas contas? Qual a taxa de conversão desse pipeline específico? Quarto, impacto na receita. Quanto de receita nova veio das contas-alvo? E de expansão, upsell, cross-sell. A velocidade do ciclo de vendas diminuiu para essas contas prioritárias? Métricas bem focadas no resultado. Exato. E quinto, olhando para o longo prazo. Retenção e advocacia. Qual a taxa de retenção dessas contas estratégicas? Qual a LTV delas? Quantas viram defensoras da marca, dão depoimento, viram case?
Visualizar isso pelo funil invertido do ABM, que começa na seleção, vai para o engajamento, pipeline e receita, ajuda a acompanhar o progresso direitinho. Claro, mas naturalmente, como toda mudança estratégica grande, implementar a IBM deve ter seus tropeços, né? Erros comuns que podem atrapalhar. Ah, com certeza. Tem vários. Qual seria um erro clássico? Um clássico e, infelizmente, comum é botar a carroça na frente dos bois, comprar a plataforma de tecnologia de IBM antes de fazer a lição de casa. Ah, ferramenta mágica. Exato. Sem ter um ICP claro, sem alinhamento firme entre marketing e vendas, sem definir qual modelo de IBM seguir, a ferramenta vira um investimento caro e que não entrega valor. Tecnologia é meio, não fim. Faz todo sentido. Que mais? Outro ponto crítico que derruba muita iniciativa de ABM é a falta de alinhamento genuíno entre marketing e vendas. Se os times continuam em silos, com meta conflitante, falando língua diferente, comunicando pouco, aquela orquestração que a gente falou, ela simplesmente não rola. Impossível, né? Impossível. A gente vê também a empresa errando ao querer abraçar o mundo. Criam listas enormes de contas-alvo. Isso dilui totalmente o princípio do ABM, que é foco. Se tudo é prioridade, nada é prioridade, né? Verdade. Menos é mais nesse caso. Exatamente. E, por fim, um erro de omissão comum. Esquecer que a ABM não serve só para trazer cliente novo. Tem uma oportunidade gigante e muitas vezes mais rentável de usar os mesmos princípios foco, personalização, alinhamento para expandir o relacionamento e a receita dentro da base de clientes que já existe. Ignorar o pós-venda é deixar dinheiro na mesa. Nossa, muito importante isso. Então, o que tudo isso significa? Significa que implementar a ABM exige mais que só vontade, né? Exige planejamento cuidadoso, disciplina, comprometimento da empresa toda. Exato. E para evitar essas armadilhas, o que fazer? Começar pequeno, talvez? Com um piloto focado num segmento, numas contas bem definidas. Perfeito. Construir aquele SLA robusto, transparente entre marketing, vendas e CS. Definir as regras do jogo desde o começo. Ser muito seletivo na escolha das contas-alvo, menos é mais mesmo. E, fundamental, trazer o time de sucesso do cliente para a conversa desde o dia zero, principalmente se o objetivo for também crescer e reter a base. Exatamente. Se a gente fosse resumir a essência, sabe, a ABM é menos um monte de tática isolada e mais uma filosofia de negócio. Uma abordagem estratégica para crescer de forma sustentável. Ela parte da ideia de concentrar os recursos mais valiosos, tempo, dinheiro, talento, nas contas que oferecem o maior potencial de valor mútuo. Para isso, usa dado e inteligência para entender essas contas a fundo, exige um alinhamento de ferro entre os times de receita, marketing, venda, CS, e se manifesta entregando experiências super personalizadas, relevantes. É uma jornada, né? É uma jornada de maturidade. As empresas começam com piloto, nível iniciante, evoluem para uma abordagem mais escalável, integrada, estratégico, até que o ABM vire o jeito padrão da empresa pensar e operar no mercado. Institucionalizado. E olhando para o futuro, tecnologias como IA, personalização preditiva, têm o potencial de deixar o ABM ainda mais inteligente, proativo, eficaz. Para quem está buscando aprofundar o conhecimento, achar formas mais eficientes de gerar resultado no B2B, entender o ABM é, sem dúvida, um passo fundamental. É uma alternativa poderosa ao volume pelo volume. Propõe um caminho focado em qualidade, em relacionamento de longo prazo e impacto real no negócio, muito mais do que em métrica superficial. Isso. Isso levanta uma questão importante para a nossa reflexão final. Se a gente concorda que o futuro do B2B vai nessa linha, de tratar a conta estratégica quase como um mercado individual que exige um tratamento único, como é que a estrutura interna mais ampla das empresas precisa evoluir para suportar essa filosofia? Boa pergunta. O alinhamento marketing, vendas e CS é o começo, mas talvez não baste. Como que funções tipo finanças, produto, até RH precisam se conectar a essa visão centrada na conta para que ela vire mesmo parte da cultura da empresa? Pensar nessa adaptação organizacional mais profunda. Talvez seja o próximo grande salto de maturidade para quem leva o ABM a sério.